Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Aprendendo com os Heróis. Esse é o terceiro vídeo. O herói de hoje a gente vai falar do quarto herói que está na lista lá de Hebreus 11. A gente vai pular o terceiro porque o terceiro tem um vídeo completo aqui no canal, que é Noé, falando bastante sobre ele. E como é muito recente, eu não quis repetir muito. E aí, falar do herói de hoje parece um pouco como chover no molhado, porque todo mundo já sabe que Abraão foi o pai da fé, né? Não é uma novidade para ninguém. Mas o que eu comecei a refletir foi na humanidade de Abraão, que é uma coisa que muita gente não fala, muita gente nem lembra disso. Assim, a gente, foi um homem de fé, foi o pai da fé. Nossa, ele fez coisas sobrenaturais. Uau! Mas Abraão era tão ser humano quanto eu e você. E esse é um lado que a gente normalmente não costuma pensar, o da humanidade dele. Mas este homem tão comum quanto eu e você, ele precisou fazer escolhas difíceis, ele precisou tomar decisões radicais muitas vezes, ele precisou abrir mão de muitas coisas também e viver a sua vida de acordo com a voz que ele ouviu, de acordo com a palavra que Deus deu para ele. E lá em Hebreus, no capítulo 11, que é o texto que a gente está seguindo aqui nessa série, o versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão obedeceu depois de ter sido convocado para se dirigir ao lugar que Deus lhe daria como posse. De fato, ele saiu sem saber aonde estava indo, mas pela fé residiu temporariamente na terra prometida, como se ela não fosse sua, vivendo em tendas com Isaac e Jacó, que também deveriam receber o que lhes fora prometido. Aí no versículo 11 diz: pela fé Abraão recebeu a capacidade de se tornar pai, mesmo quando sua idade era avançada, como a própria Sara, porque considerou digno de confiança quem lhe fez a promessa. E dessa forma, esse homem praticamente morto, olha que interessante isso, tornou-se o pai de descendentes tão numerosos quanto as estrelas dos céus e incontáveis como os grãos de areia na praia. Aí o versículo 17 diz: pela fé, Abraão, ao ser testado, ofereceu Isaque como sacrifício. Sim, ofereceu o único filho, aquele que recebera as promessas, ao qual fora dito: a sua semente será contada por meio de Isaque. Abraão concluiu que Deus poderia até mesmo ressuscitar pessoas dentre os mortos. E falando de forma figurada, ele o recebeu dessa forma. Uau! Olha que homem! Que homem, né, gente? Meu Deus! Então vamos parte por parte aqui. Pela fé, Abraão obedeceu. E a primeira coisa aqui, né? Uma pessoa, desde pequenininho, ela tem que aprender essa lição. Infelizmente, hoje não estão ensinando muito, mas é uma lição que a gente aprende desde pequenininho, a obedecer. Porque a obediência, ela nos ensina sobre limites, mas ela também nos ensina sobre recompensas. Quando eu obedeço, aquilo que parece ser um limite, na verdade é uma proteção para mim. Quando você ensina uma criança que ela não pode, por exemplo, colocar o dedo na tomada, aquilo que parece ser um impedimento para ela, e ela pode pensar: estão me impedindo de viver uma experiência nova, estão me impedindo de ter a minha própria experiência, de ter a minha própria, sei lá o quê. Na verdade, é uma proteção para que a criança não pegue choque. Então, se ela aprende a obedecer, ela está protegida, ela está guardada de um mal que será muito pior. Então, desde sempre, a obediência é uma lição que a gente precisa aprender, mas a gente não aprende. A gente ouve e o que a gente faz? A gente vai lá e quer pôr o dedo na tomada, porque a gente quer experimentar, a gente quer descobrir o porquê do não, a gente quer descobrir o porquê do limite. Gente, o porquê do limite é o cuidado de Deus por nós. Quando Deus nos dá uma palavra, Ele está cuidando da gente, Ele tem algo melhor para nós, Ele está nos poupando muitas vezes de dores, nos poupando muitas vezes de males. A gente não precisa entender tudo, a gente precisa obedecer. Isso foi o que Abraão fez. Um ser humano tão comum e tão normal como eu e você, ouviu uma direção de Deus: sai da tua terra, da casa dos teus pais, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia para onde ele estava indo, ele não sabia nada, mas ele obedeceu, mesmo sem saber. Aí você diz: nossa, mas era um homem cheio de fé. Mas onde começou a fé de Abraão? Na obediência. Ele precisou acreditar para poder obedecer. E aí que está
o X da questão. Será que nós realmente cremos em Deus? Porque se a gente não obedece, mostra que a nossa confiança em Deus está craquelada. Mostra que existe uma quebra, uma rachadura na nossa confiança em Deus. Daí o texto continua, né? Que ele residiu temporariamente, vivendo em tendas. Ele passava de lugar em lugar, ou seja, Abraão não só largou tudo, Abraão não só abandonou uma vida inteira por algo novo e desconhecido, Abraão também viveu uma vida simples de muitos recomeços, de armar e desarmar tenda. Gente, se você já fez uma mudança na sua vida, você sabe como é difícil fazer mudança. Dá um trabalho, dá um desânimo só de pensar, meu Deus do céu. Mas Abraão viveu essa realidade muitas vezes. Ele armava a tenda, botava tudo no lugar. Daí ele tinha que se mover mais para perto de onde Deus queria que ele estivesse. Desarma a tenda, arma de novo, caminha mais um pouco, arma de novo. Era assim um recomeço atrás de outro recomeço. Mas, como o texto diz, eles fizeram isso porque eles esperavam ansiosamente pela cidade que o Senhor tinha para eles. Eles tinham tanta esperança, tanta fé naquilo que Deus tinha falado, que armar e desarmar a tenda, recomeçar, viver o novo, não era difícil. Não foi um fardo. Eles sabiam que cada vez que eles recomeçavam, eles estavam mais perto do lugar que Deus tinha para eles. Mas não foi só isso também. A Bíblia diz que Abraão, ele pela fé recebeu a capacidade de se tornar pai, mesmo quando a sua idade era avançada. Só que isso não aconteceu da noite para o dia. Abraão esperou anos para que essa promessa se tornasse uma realidade, para que Isaac nascesse na sua vida. Ele viveu muitas coisas, muitas turbulências, apareceu um Ismael no meio do caminho, muita coisa aconteceu nesse tempo da espera de Abraão, para que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida. Então ele também teve que aprender a lição da paciência, que é uma coisa que a gente não gosta também, né? Cada dia que passa a gente tá ficando mais impaciente, mais acelerado no ritmo dos reels, dos stories, das coisas que vai só passando lá. E é um atrás do outro, a gente fica insaciável, a gente já não tem mais paciência para ouvir, a gente já não tem mais paciência para ler, a gente já não tem mais paciência para esperar. Abraão foi um grande herói, mas ele precisou aprender a esperar, ele precisou aprender a lição da paciência. Anos e anos e anos e anos esperando por uma promessa para se cumprir. E sabe o que é mais interessante aqui? É que o texto diz que ele recebeu uma capacidade para se tornar pai. Enquanto ele esperava, ele foi capacitado por Deus. Na sua espera, ele estava recebendo capacitação. Na sua espera, Deus estava trabalhando dentro de Abraão para que ele pudesse estar pronto para receber. Então, a nossa espera, ela não é estéril. A nossa espera é um preparo. Deus está preparando a nossa vida para a gente receber o que Ele tem para nós. E aí, Abraão, este grande homem, esperou, esperou, esperou. Quando finalmente a promessa se cumpriu, Isaac chegou, ele se tornou pai de descendentes, porque em Isaac veio uma grande descendência. Aí a Bíblia diz que ele foi testado. Como se já não tivesse sido poucas provas, né, que ele passou até agora. Meu Deus. Aí ele foi testado e ele ofereceu Isaac como sacrifício. Ele devolveu para Deus o que Deus tinha lhe entregado. Ele devolveu para Deus o que ele esperou tanto tempo para receber de Deus. E aí, você tem coragem de viver pela fé como Abraão? Sério, assim, se imagina no lugar de Abraão. Gente, não foi fácil. Às vezes a gente é testado em algumas pequenas coisas e a gente já fica, né, querendo pedir arrego, dizendo, Senhor, não tô aguentando, não aguento mais, pelo amor de Deus, passa esse cálice, eu não quero mais essa batalha, eu já tô cansado, e a gente começa a reclamar, murmurar, sei lá. Mas olha o tanto de coisa que Abraão viveu com Deus, né? Quantas lições Abraão precisou aprender na sua caminhada com Deus. A lição da obediência, a lição da espera, a lição da paciência, a lição do recomeço, a lição da entrega, a lição da confiança.
São tantas coisas que Abraão viveu com Deus, e aí eu paro e penso, será que nós temos essa fé também? Porque esse homem era um ser humano, conseguiu, então nós podemos também. Nós também podemos desenvolver a nossa fé e ser capacitados por Deus para viver coisas que parecem impossíveis. São milagres que Deus quer fazer na nossa vida. Mas a gente quer viver o milagre, só que a gente não quer viver o processo para chegar no milagre. Porque o milagre é quando chega na nossa casa do impossível. Era impossível que Abraão e Sara tivessem filhos. Eles estavam na casa do impossível. Só que a casa do impossível, na verdade, era a casa de Deus. Para Deus, nada é impossível. Está escrito isso. Para Deus, tudo é possível. Ele pode todas as coisas. Ele é Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Mas aí a gente quer viver o sobrenatural de Deus, a gente quer que Deus faça um milagre, só que a gente não quer chegar na casa do impossível. A gente não quer chegar nesse extremo, onde a nossa fé é verdadeiramente testada. Mas esse é o caminho do herói. O caminho do herói é um caminho de recomeços, é um recalcular de rota constante, é um caminho de muito trabalho e também de muita fé para acreditar que em algum momento aquele sonho, aquela promessa vai se materializar. Mas a jornada de Abraão me ensina uma coisa, que é mais importante com quem eu escolho caminhar do que a própria caminhada em si. Abraão escolheu ter Deus como amigo e ele confiou no seu amigo. E isso fez toda a diferença na sua caminhada. E isso é o que fará toda a diferença na nossa jornada também. Infelizmente, cada dia que passa, a confiança está entrando em descrédito. Tá ficando cada vez mais difícil encontrar verdadeiros amigos, pessoas de aliança, pessoas de confiança, pessoas de caráter, pessoas que verdadeiramente vão estar ali do seu lado, que vão caminhar com você. E eu sei que muitas pessoas vivem hoje mais fechadas e já não querem mais tentar outra vez, exatamente por já terem sofrido muito nessa caminhada, né? Por já terem sido muito feridos nessa área de amizade, de companheirismo, de relacionamento. Mas Abraão, ele nos lembra que Deus, ele é confiável. Deus é fiel. E ele não deixa de cumprir com a sua palavra. Ele nunca nos abandona. Ele é o melhor amigo que alguém pode ter. Desculpa aí os fãs dos doguinhos, eles são maravilhosos, mas eles não são o melhor amigo do homem. Deus é o melhor amigo que alguém pode ter. E aí o texto continua dizendo que Abraão, pela fé, foi capaz de entregar o seu próprio filho, porque ele teve uma conclusão. Ele chegou num momento onde ele refletiu e ele concluiu, como o texto diz aqui, né, que Deus poderia até mesmo ressuscitar pessoas de dentre os mortos. Esse aqui é um nível de fé que já foi crescente. Ele já foi vivendo experiências e cada experiência a fé dele foi aumentando até que ele chegou num ponto que disse, rapaz, que é impossível para Deus, né? Ele pode ressuscitar os mortos. Talvez Abraão nunca tivesse visto uma pessoa ser ressuscitada literalmente, porque não tem nenhum registro de uma ressurreição antes desse momento. Mas o fato é que Abraão já tinha experimentado o poder da ressurreição na sua própria vida e no seu casamento. O texto que a gente leu diz que este homem, praticamente morto, tornou-se pai. Ou seja, ele já não tinha, humanamente falando, forças, vigor ou vida para gerar ninguém, para gerar nenhuma semente. E a sua esposa igual. Sara já era idosa e além de tudo ela sempre foi estéril, então era duplamente difícil para que eles pudessem ter filhos. Mas o ventre morto de Sara voltou a viver para que Isaac pudesse nascer. E isso tornou com que fosse impossível não acreditar que Deus faria um milagre outra vez. O ditado popular diz que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas Abraão está aqui para provar que um milagre sim pode acontecer mais de uma vez na vida daquele que crê. Aliás, gente, se nós olharmos com bastante atenção, nós vamos encontrar muitos pequenos milagres acontecendo todos os dias na nossa vida. Só o privilégio de viver, de respirar, já é um milagre. Quantas pessoas estão hoje num respirador artificial e você pode respirar? Celebre o seu milagre. Muitas vezes a gente não precisa ir tão longe
para encontrar exemplos de heróis, de pessoas de fé, né? Exemplos de entrega, exemplos de uma caminhada com Deus que realmente é inspiradora. Talvez tudo que você precise hoje é parar um pouco e olhar ao seu redor, começar a enxergar as pessoas que te cercam, olhar para você mesmo, para sua história. Quantas vezes você já não teve que recomeçar? Quantas vezes a sua rota teve que ser recalculada? E ainda assim você continua acreditando que Deus pode fazer algo na sua vida que ninguém nunca viu, que Deus pode fazer um milagre que é impossível aos olhos humanos. Talvez tudo que você precisa é ser inspirado por Abraão, mas também se inspirar nos Abraãos que te cercam hoje. As pessoas de fé que Deus colocou na sua caminhada para te ajudar, para te inspirar, para que você não caminhe sozinho. A igreja é uma comunidade de fé, é um lugar onde muitas pessoas comuns, com batalhas comuns, com desafios comuns, elas tomaram uma decisão de confiar no Senhor, de obedecer ao Senhor, de esperar no Senhor, de entregar ao Senhor, de ter o Senhor como seu amigo. É uma escolha que essas pessoas fizeram e talvez Deus colocou essas pessoas na sua vida para te inspirarem também. Talvez Deus colocou você na vida de outras pessoas para que você inspire essas pessoas também. Apesar de muitas pessoas que, infelizmente, envergonham o Evangelho, existem muitos homens e muitas mulheres de fé nos nossos dias. Pessoas que verdadeiramente decidiram acreditar no Senhor, custe o que custar. Pessoas que escolheram ter Deus como seu amigo e confiar no seu amigo, ter um relacionamento de confiança, de credibilidade com o Senhor. Pessoas que têm a coragem de entregar e devolver para Deus aquilo que por muito tempo elas esperaram receber. A Bíblia está recheada dessas histórias, mas ao nosso redor também existem muitas pessoas com histórias incríveis. São homens de Deus, mulheres de Deus, que são heróis da fé nos nossos dias. Então, queridos, que a vida de Abraão ela nos motive a olhar para a nossa humanidade e ver que em todo tempo nós podemos ser capacitados por Deus para confiar nele, para viver uma experiência com ele que nós não vivemos ainda. Não é na nossa força. A fé, ela não brota da gente. Está escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Quando eu escuto a voz de Deus, então eu recebo algo que me capacita para viver experiências sobrenaturais com Deus. Eu recebo algo que me habilita a viver milagres, a ter uma caminhada com Deus diferente de pessoas comuns. Foi isso que fez de Abraão um herói e é isso que pode fazer de nós heróis da fé nos nossos dias. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por ficar comigo aqui até o final. Se você gostou desse vídeo, se essa palavra te abençoou, clica no like, compartilha com alguém. E se você ainda não viu os vídeos anteriores dessa série Aprenda com os Heróis, é só clicar na playlist que está aqui na sua tela e você vai poder ver os vídeos todos e acompanhando junto comigo, meditando junto comigo, porque está sendo uma alegria para mim meditar e compartilhar com vocês tudo que eu tenho aprendido. E a gente se vê no próximo vídeo.